Boa noite para você que acompanha o Mundo UFG. Você sabe o que é um herbário e qual a função dele? É no herbário que a gente encontra amostras da biodiversidade vegetal. A UFG possui um herbário desde 1968, com cerca de mais de 60 mil espécies vegetais. No programa de hoje, a gente entende o que é um herbário e qual a importância desse espaço de conservação. Fica com a gente, o programa de hoje está fantástico. Bom, eu inicio com a minha autodescrição em nome da acessibilidade. Eu sou Gustavo Soares, eu sou um jovem de pele clara, tenho os cabelos escuros, curtos, uso um bigode, um cavanhaque. No momento eu estou com uma camisa social da cor branca, uso uma calça jeans e um tênis branco. Ao meu fundo tem a TV do nosso estúdio com a logotipo do programa Mundo UFG e atrás da TV a parede em detalhes com vermelho, verde e amarelo. A gente recebe agora os convidados do primeiro bloco para poder ajudar a gente a entender a importância desse espaço de conservação que é o herbário. Eu recebo primeiramente Heleno Dias, ele que é doutor em biologia pela UFG e também é professor do Departamento de Biologia Geral. Boa noite, professor Heleno, como vai? Seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo, professor. Sua autodescrição, por favor. Ah, eu sou, meu nome é Heleno, né, Dias Ferreira, sou professor aqui da UFG e sou alto, magro, né, uso óculos, estou usando um lenço aí na cabeça, uma camisa, estou nesse momento aqui na minha casa, mais especificamente no meu quarto. Perfeito, perfeito. A gente recebe também Ana Odete Vieira, ela que é doutora em Biologia Vegetal pela Universidade Estadual de Campinas, professora da Universidade Estadual de Londrina e coordenadora da área do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia, Herbário Virtual da Flora e dos Fungos. Seja muito bem-vinda, Ana. Boa noite. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Olá, Gustavo. Olá, Heleno. Olá para todos que estão nos assistindo. Então, meu nome é Ana Odete. Eu também tenho cabelos curtos e castanhos escuros. No momento estou de óculos, uso uma blusa estampada e estou de brincos, que eu gosto bastante de brincos. Então, meus brincos acompanham aqui a minha fala. Perfeito. Bom, para você que nos acompanha, segue a gente nas redes sociais. Nós somos TV UFG no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Se você quer mandar alguma sugestão de pauta ou algum feedback, manda pelo nosso WhatsApp, é o 62 99181 1406. Mais uma vez, 62 99181 1406. Você também pode baixar o aplicativo da TV UFG aí nas suas lojinhas de aplicativo ou apontar sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela. Para iniciar o nosso papo, vamos perguntar para o professor Heleno. Professor, por favor, o senhor podia desenvolver para a gente e para quem está assistindo, claro, o que é um herbário? E eu também te pergunto, qual que é a história do herbário da UFG? O herbário, né, na realidade, ele é um local aonde você deposita, né, essas amostras secas, depois de preparada, montadas cicatas, né, em armário de aço para estudo científico. E atende diversas ciências, né? Por exemplo, poderia dizer, por exemplo, que visita o herbário pessoal da agronomia, pessoal de farmácia, de genética, né? Até de física, que eu já desenvolvi trabalho com pessoal de física, né? E química e diferentes outras ciências, né? Geografia e assim por diante. O herbário nosso da UFG, na realidade, ele
Ele começa lá com o professor Riso, professora Ana Barbosa Peixoto, né? Que foi professora também do Departamento de Botânica. Deu essa arrancada aí lógico, era um tempo difícil, né? Na formação do nosso herbário. E começou aí, você já disse, né? Na década de 1960, mais especificamente em 1968, e segue até hoje, né, com vários pesquisadores agora, né, professores que entraram mais recentemente, que continuam, né, as coletas, as identificações, e o herbário continua servindo, né, para diferentes alunos defendendo tese de mestrado, de doutorado, né, TCC, muito importante, né, o herbário, né? Você fornece material para outras instituições, recebe, produz trabalho científico. Perfeito, perfeito. E, professora Ana, eu queria que você nos atualizasse, primeiramente, sobre o que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Herbário Virtual da Flora e dos Fungos do Brasil. Que tipo de trabalho é desenvolvido no Instituto? Então, vou contar um pouquinho antes para chegar no Instituto. Então, como o Heleno falou, nós temos essas várias coleções que ficavam dentro de cada uma das instituições. Quando a gente começou a melhorar os nossos equipamentos, a ter computadores, máquinas fotográficas, nós começamos a pensar em ter os dados desses materiais colocados em bancos de dados. Só que a ideia era que as pessoas pudessem olhar esses dados, né, e essas imagens. Com isso, a melhoria da tecnologia, das redes de internet, fez com que começássemos a formatar uma reunião dos vários bancos de dados dos herbários do Brasil. Quando foi lançado esse edital desse programa, já existia então um embrião para esse tipo de trabalho com os herbários. O INCT, esse programa Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele prevê trabalhar com capacitação de recursos humanos, né, com avançar na tecnologia em diferentes áreas do país. O primeiro edital foi lançado e nós tivemos, então, várias propostas, entre elas a dos herbários, né, essa que nós reunimos os herbários. Inicialmente, nós só tínhamos 25 herbários que começaram a proposta, mas a proposta era que esse grande banco de dados de todos os herbários do Brasil, ou de que tivessem material coletado no Brasil, fosse sendo aglutinado ao longo do tempo. Nós tivemos um segundo edital, também ganhamos, então o INCT Herbário Virtual já tem 12 anos de trabalho, né? Sempre aumentando o número de coleções. Hoje a gente soma 140 herbários do Brasil e mais herbários estrangeiros que tenham material coletado aqui no Brasil. Então, essa grande plataforma, né, ela se espelha, ela é possível de ser olhada, né, pelos internautas, né, através do INCT. Os financiamentos do INCT vêm do CNPq e da CAPES, né? Ao longo do tempo, a gente teve outros tipos de financiamento, mas os recursos foram diminuindo, né? Também estamos numa época de poucos recursos para a ciência, mas continuamos trabalhando, ainda temos muito chão pela frente. Perfeito. Professor Heleno, eu queria que o senhor desenvolvesse, por favor, como que um herbário ele é dividido, assim, entre as espécies, como que ele é organizado? Na realidade, a organização do herbário, né, no caso do nosso herbário, ele é, ele é organizado em ordem alfabética de família botânica, né? Começa pela família letra A, por exemplo, Acanthaceae, né? E vai terminar lá pela família que tem as últimas letras aí do alfabeto.
E depois, as essicatas são organizadas em cada família, né, ordem alfabética de gênero, e cada gênero também é ordem alfabética de espécies. Essa é a organização do nosso herbário. Agora, cada herbário, pelo menos um tempo atrás, cada um tinha um modo, né, de colocar essa sequência de plantas, né, no seu herbário. Perfeito. Professor Heleno, eu insisto com o senhor, que tipos de pesquisas, na sua avaliação, são destaque, que o senhor participou pela sua vida de doutor, de doutor em biologia? Quais pesquisas, assim, descobertas feitas junto ao trabalho do herbário que o senhor destacaria? O taxonomista, na realidade, ele deseja muito encontrar novas espécies, né? Essa é a busca da gente, encontrar novas espécies, né? E também fazer coleta, né? Fazer coleta no estado, né? Fazer uma flora, igual o professor Riso criou a flora, né? Do estado de Goiás, a coleção que nós participamos, e ela tem vários agora volumes, né, que já foram escritos, é a coordenação do professor Riso, né? E também eu pude desenvolver o meu mestrado, né, utilizando o nosso herbário, as plantas que foram coletadas aqui também no estado, né, meu mestrado. No doutorado, né, também eu trabalhei no meu doutorado em biologia molecular, né? Nós fizemos alguns trabalhos também. E todos esses trabalhos que você faz, você trabalha com planta, né? E você utiliza o seu herbário, né? Por exemplo, plantas acumuladoras de níquel, nós trabalhamos aqui, né? Tem plantas, tem amostra dessas plantas aí no nosso herbário. E além de pesquisa em fitossociologia, né? Que no caso, é quantificação, estudar a estrutura, né, de uma comunidade vegetal. Então, nós desenvolvemos vários trabalhos e orientação, né, de alunos, né, dentro da UFG e até fora da UFG, né, alunos de outras instituições. Então, na realidade, o herbário ele é fundamental nas pesquisas, e não é só para botânica, né? Como eu falei, né, ele atende várias outras áreas da ciência, né? Além de ministrar curso, né? Até atender a comunidade, como o nosso herbário faz, né? A cidade veio, a UFG, né? Nós temos isso aí. Então, todas essas atividades da UFG, o nosso herbário participa, né? Então, ele é bem dinâmico, né? Que bacana. Professora Ana, queria que a senhora desenvolvesse um pouco mais sobre a parceria da UFG com o INCT. O que vocês, junto com nós, o UFG, desenvolvem? Quais foram as descobertas? Quais são as suas considerações sobre essa parceria? Então, como eu disse, no primeiro edital de INCT, nós começamos com 25 herbários, né? O herbário da UFG foi um dos primeiros parceiros que foi incorporado, aderiu a esse programa. Esse instituto, ele tinha como característica ter pessoas que faziam diferentes tarefas. E a minha tarefa dentro do instituto é fazer a ligação entre os herbários, né? Eu faço parte, então, dessa conversa com as equipes que trabalham nos herbários. E eu lembro perfeitamente de quando eu liguei para o professor Riso, convidando o herbário da UFG para ser incorporado, então, nesse instituto. Levou um tempo até que o banco de dados da UFG fosse possível de ser espelhado nessa plataforma onde a gente integra todos os outros herbários, e isso acaba, então, ao longo do tempo, sendo colocado um maior número de registros, né? O Heleno falou das essicatas, desses materiais que estão lá, a cada período, então, os técnicos dos herbários e os bolsistas que nós conseguimos alocar em cada uma das instituições trabalham para que a gente amplie o número de registros
de exemplares que o herbário tem, né? Esses registros, eles são bastante interessantes. A gente pode, por exemplo, saber agora onde temos um piquizeiro em Goiás, né? Ou uma mangabeira, que são plantas que vocês conhecem bem. Se a gente fosse no herbário, a gente conheceria um ou outro material coletado. Nessa plataforma, pela internet, a gente vê vários registros de diferentes locais, né, que foram incorporados, então, e que podem servir para a pessoa, vamos dizer, que queira fazer um tipo de trabalho de recuperar sementes para fazer uma melhoria, né, de plantas que sejam alimentícias. Como é que ela vai voltar naquele lugar para pegar essas sementes? Ela pode usar, então, esses dados para localizar populações e trazer essas sementes, né, para os estudos aí de melhoramento vegetal. Então, nós temos muitas funções para esses dados. Vou lembrar uma que eu vi na semana passada, que eu achei muito interessante, que era um pesquisador de história contando sobre as funções que o herbário tinha nos projetos dele. Então, ele trabalhava com arqueologia, tinha restos de cesto, de cestaria, de material, então, produzido pelas pessoas, e ele queria saber que espécies eram aquelas. Então, ele tinha uma referência através do herbário, ou as sementes que estavam ali naquelas cestas, né, que eram consumidas por aquela população. Então, a gente tem muitas funções para todo esse conjunto, né? Perfeito. Professora Ana, eu insisto com a senhora, quais as metas futuras traçadas entre a parceria da UFG com o INCT e não só da parceria, mas quais são os planos futuros, projetos futuros? Depois eu queria também escutar o professor Heleno sobre essa mesma questão. Os herbários, então, eles vão acumulando esses registros. O herbário da UFG ainda tem cerca de 30% dos registros e 50% dessas plantas sem ser fotografados. Então, essa tarefa ainda é uma tarefa da equipe da UFG, completar tanto a digitação dos dados das coletas, né, local de coleta, quem coletou, aonde coletou, quanto produzir uma imagem dessa planta e para disponibilizar isso. Então, essas são tarefas cotidianas, né, a nossa rotina. Nós também temos como meta colocar imagens de plantas vivas, né, que o coletor faz ali no campo, quando ele está coletando a planta, né, ou o fungo, e ele pode colocar essa imagem junto com os dados da coleta. Então, essas são metas que são importantes para nós. Nós também queremos ampliar o número de materiais que tenham coordenadas geográficas. Antigamente a gente não tinha muito GPS, não tinha nenhum aparelho muito preciso para fazer isso. Agora não, nós já temos mais facilidade para ter as coordenadas. Com as coordenadas, nós conseguimos fazer um mapa de uma distribuição de uma planta, de uma espécie, né? Ou usar outras ferramentas, por exemplo, se a gente tiver uma mudança climática, essa planta vai ser afetada, onde ela pode se localizar. Nós temos um parque ou uma unidade de conservação para guardar aquela população ou guardar aquela espécie. Então, todas essas melhorias no banco de dados são tarefas rotineiras, né? Então, esse é um ponto que eu acho importante. Nós normalmente trabalhamos com bolsistas, queremos que as pessoas estejam mais capacitadas para continuar esse trabalho no futuro, né? Então, temos muitos alunos de graduação envolvidos nesse instituto e que vão herdar aí a tarefa da guarda desses acervos. Perfeito. Professor Heleno, nosso tempo é curto, queria escutar suas considerações finais nesse sentido de metas futuras e o que o senhor quiser considerar. E só dizendo da importância do trabalho da Anodete, né, e do pessoal aí online, que, por exemplo, hoje, para a gente identificar uma planta, hoje
tá muito mais fácil, né? Você tem acesso através da internet, né? Muito mais fácil. Então, Perfeito. eu não sei. Ah, tá. E aí, eu quero agradecer muito essa oportunidade, né, que vocês nos deram, né, Gustavo, através, a UFG, através de vocês. Agradecer a presença aí da minha amiga aí, a Onodete, né? Fazia tempo que eu não a via. E um abraço a todos, né? Telespectadores, quem está assistindo a gente. Perfeito. A gente que agradece imensamente a presença de vocês. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua a falar sobre o herbário e a importância desse espaço de conservação. Não sai daí que a gente volta já já. Bem-vindos de volta! Continuamos falando sobre o herbário e a importância desse espaço de conservação, né? O herbário é o local onde a gente encontra as amostras da biodiversidade vegetal. Para você que nos acompanha, segue a gente nas redes sociais. Nós somos TV UFG no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Bom, nesse segundo bloco, a gente recebe novas pessoas para poder discutir sobre esse tema maravilhoso. Recebo inicialmente a professora Ana Flávia Botelho, professora da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, que desenvolve projetos de pesquisa e extensão no herbário da UFG. Professora Ana, seja muito bem-vinda, boa noite, como vai? Tudo bem? Olá, como vai? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Perfeito. Professora Ana, por favor, a sua autodescrição. Eu sou uma mulher branca de 30 anos, possuo cabelos castanhos e presos, olhos castanhos e estou usando um óculos e uma blusa esverdeada. Perfeito. A gente recebe também Nádia Said. Ela que é bióloga, doutora em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, professora e autora do livro Flora dos Estados de Goiás e Tocantins, publicado pela Universidade Federal de Goiás. Professora Nádia, seja muito bem-vinda, boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, boa noite. Professora, Oi. por favor, sua autodescrição. Sim, eu sou morena, estou sem óculos, mas eu uso óculos, mas estou sem óculos, cabelo curto, olhos castanhos, pele clara, né? E é isso. Perfeito, obrigado. Bom, eu inicio perguntando para a professora Ana Flávia. Professora Ana, no bloco anterior a gente discutiu a importância do herbário não só para a área biológica, né, mas também para todas as outras áreas da ciência. Você, que é da Escola de Veterinária e Zootecnia, poderia, por favor, desenvolver sobre os trabalhos que você desenvolve ali no herbário? Quais projetos a Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG desenvolve nesse local de conservação? O herbário é uma instituição, né, uma unidade muito importante para nós, da Escola de Veterinária. Nós trabalhamos com projetos que pesquisam especificamente o potencial fitoterápico, então o potencial farmacológico de algumas plantas, e principalmente nós temos grandes projetos que envolvem a identificação e toda a avaliação de toxicidade de plantas tóxicas aqui do Cerrado, especialmente da região de Goiás. Então, o herbário nos dá todo o suporte para a identificação das espécies e também para o registro delas, para que fique realmente tudo bem identificado ao longo das nossas pesquisas. Perfeito. E professora Ana Flávia, qual que é a importância desse tipo de pesquisa para a sociedade? Como é que é a recepção e consequência? É muito importante, principalmente quando se trata de intoxicações que envolvem ruminantes, animais de produção. Então, a maior causa de morte de bovinos no país é por plantas tóxicas, considerando as causas de intoxicação.
Então, por esse motivo, nós recebemos muitas suspeitas de intoxicação ao longo do ano. O herbário nos promove também a identificação dessas espécies, e isso tem um impacto econômico direto em toda a cadeia de produção de alimentos no país. Então, a importância que o herbário possui na figura de identificação dessas plantas é realmente bastante relevante no nosso cenário da veterinária. Perfeito. Professora Nádia, queria que você nos contasse um pouquinho, brincadeira, pode ser muito, sobre o processo de idealização e construção do seu livro, além também do processo de publicação. Como que foi toda essa história? Conta pra gente, por favor. Foi uma história longa, né? Ela teve seu início mais ou menos em 2007, quando houve uma reunião aí na própria Universidade Federal de Goiás, e o professor Ângelo Riso, que na época coordenava o herbário, né? Ele me convidou para trabalhar, para fazer a monografia das iridáceas. Iridácea é o grupo que eu trabalho. Eu sou especialista nessa família botânica, né? As plantas são divididas em famílias, gêneros, depois espécies, e aí eu sou especialista na família. Fiz a flora de São Paulo, também fiz a flora de Minas Gerais, do Mato Grosso, né? Dentro da minha formação acadêmica. Bom, e aí eu comecei a fazer esse trabalho, até porque eu já tinha muita informação advinda do meu doutorado, e aí eu comecei a fazer, mas só que teve todos os lapsos do mundo, as dificuldades, né? Houve um outro pesquisador, que inclusive é formado aí pela UFG, o Marcos Vinícius Dantas Queiroz. Agora eu não sei exatamente se ele está no Brasil ainda ou não, mas de qualquer forma ele participou e inclusive ele é coautor desse trabalho. Em 2018, lá eu já tinha um pouco perdido o contato com essa publicação. O professor Riso entrou em contato comigo por e-mail e pediu que eu finalizasse, né? Já tinha uns 10 anos, 11 anos, né? Aí eu reiniciei, né, os trabalhos. Mas, infelizmente, o professor Riso veio a falecer logo em seguida. Aí eu senti que era mais uma obrigação minha ainda terminar esse projeto, que era dele e que era meu também. E aí nós finalizamos agora para o ano seria publicado no 2020, mas por conta da pandemia, o Congresso Nacional de Botânica não aconteceu, né? Mas foi ser realizado esse ano, e durante o evento a gente lançou o livro. Perfeito. E professora Nádia, existe alguma espécie que se destaque na publicação, que esteja dentro, né, da publicação do livro? Alguma espécie que seja mais importante, talvez, se destaque? Bom, para mim todas são importantes, né? A gente ama o que faz, né? Mas assim, bom, eu destaco a Pseudotrimesia pusila, porque é uma espécie endêmica de Goiás, da Serra Dourada, inclusive, dessa unidade de conservação da própria UFG, né? E que ela não tem novas coletas desde 1960. Então, o pouco material que eu consultei, que eu tive análise, é material de mais de 50 anos, 60, né? Não sei. Então, assim, 60. Então, é uma planta muito pequenininha, mas é importante, como qualquer outra planta, né? Mas, infelizmente, eu não sei ainda se ela ocorre ainda ou não, se ela deixou de existir, né? Agora, há outras espécies, por exemplo, a Lophia medusa, que é uma outra espécie que só tinha sido coletada, que só tinha registro dela de 1841, por um pesquisador britânico aí, chamado George Gardner, e que ela foi ser recoletada em 2014. Ela é da região do Jalapão, aí já é Tocantins, né? Mas faz parte, né? Ela é flora de Goiás e Tocantins. E essa espécie, depois de
170 anos, mais ou menos, né? Ela foi ser recoletada, quer dizer, uma coisa assim fantástica. Provavelmente porque realmente não houveram muitas excursões, né, coleções naquela área, mas também porque ela é uma espécie extremamente rara. Mas ela voltou a ser coletada e ela tem registros novos agora, graças a Deus. Que maravilha. Professora Ana Flávia, a senhora poderia desenvolver um pouco mais sobre a importância da presença de um herbário para o desenvolvimento científico? Sim, o herbário ele constitui não só algo para o desenvolvimento científico dos biólogos, mas de todos os parceiros que trabalham com plantas, né? Então, temos parceiros na veterinária, eu sou apenas um dos exemplos, né, de vários professores que trabalham com herbário, tem outros na escola de farmácia, na escola de química, em diferentes locais. E o suporte que o herbário nos mantém é muito importante, porque nós, veterinários, nós temos limitações em nossa capacidade técnica de identificação filogenética, de identificação correta das plantas. E a parceria com os botânicos é essencial para que não haja nenhum tipo de erro na identificação. Isso é muito importante para o diagnóstico toxicológico e também para que nós possamos orientar os tutores e os proprietários a fazer a remoção daquelas espécies tóxicas do local. Então, o papel do herbário tem um impacto direto na nossa rotina. Perfeito. Professora Nádia, eu queria que você diferenciasse, na verdade, as espécies catalogadas no seu livro. Existem espécies que foram só encontradas em Goiás, só encontradas em Tocantins. Que espécies são essas? Essa que eu falei, né, as duas, Pseudotrimesia pusila, que é restrita mesmo à Serra Dourada, essa outra espécie, a Alophia medusa, que é restrita à região do Jalapão, acredito que seja mesmo, porque nunca foi encontrada em outro lugar. Há outra espécie também que é restrita de Goiás, que é a Alophia policéfala, que até recebeu uma nova nomenclatura nesse trabalho, porque fazia parte de um outro grupo, enfim, aí são as questões mais nomenclaturais, né? Mas, de qualquer forma, essas três espécies, e eu queria salientar uma coisa, que esses estudos de flora, eles são importantes, eles são fundamentais, exatamente para dar subsídio, o herbário dá o subsídio para as outras áreas, né, como a outra professora estava comentando, mas também para a questão do estado de conservação dessas espécies, porque aquilo que é muito raro, que a gente não encontra nunca, é uma espécie ameaçada, né? Ela está numa situação de conservação muito vulnerável, quase, praticamente, ela está em perigo, né? Há também um recorte, eu acho que isso que é importante falar, que da situação da vegetação em si. Há duas espécies que foram algumas foram totalmente, vamos dizer, afetadas ou prejudicadas, né? Mas outras duas, que são extremamente de clima quente, foram favorecidas por esse aquecimento climático, né? Que é real, né? Alguns acham que não é verdadeiro, mas acho que agora já ninguém acha mais, né? Todo mundo acredita nesse fato, né? E essas duas espécies, que elas ocorriam pouco, há uns 20, 30 anos atrás, hoje elas são dominantes, né? Tem duas espécies aí que são dominantes na paisagem do Cerrado, tanto de Goiás como Tocantins, mas em outros cerrados também, Minas, por exemplo, Bahia. Então, ela dá um recorte, ela dá vamos dizer, um diagnóstico, né? Como está a vegetação, como é que ela está agindo ou reagindo, a maioria reagindo negativamente por conta das mudanças do clima, mas outras são favorecidas, né? Então, isso é um fator dinâmico, né? Dá um dinamismo na questão da interpretação, tanto dos dados como da vegetação. Completamente. Professora Ana Flávia, você poderia dizer para a gente como que funciona
um pouco do trabalho de taxonomia vegetal. Queria escutar também a professora Nádia a respeito disso depois. Eu queria até comentar um pouco sobre a sua outra pergunta sobre a pesquisa. Inclusive, todas as revistas em que a gente publica sobre o assunto de plantas tóxicas, elas exigem o reconhecimento do registro no herbário. Isso porque, como a professora comentou, aquele registro que está ali daquela espécie pode ser raro e um outro pesquisador pode utilizar esse registro para fazer novas identificações. Da nossa rotina, enquanto médicos veterinários, pesquisadores na área, nós sempre coletamos as plantas suspeitas com orientação da equipe do herbário. Nós fazemos essa coleta a campo, geralmente, em fazendas das nossas regiões aqui próximas de Goiânia, e já fizemos, aliás, em todo o estado. E essas plantas vão ser encaminhadas sobre a forma de fixação para que o herbário possa fazer a condução da taxonomia. Então, a gente prepara, só faz o preparo inicial daquela amostra, encaminha para a equipe do herbário e eles fazem toda a preparação final e a identificação da espécie. Perfeito. Professora Nádia, por favor. Complementando a professora Ana Flávia, né? Exatamente isso. O herbário ele existe para uma correta identificação. E você precisa disso. Você não pode simplesmente ir pegando nomes à revelia e usando. Esses nomes, eles não vão servir para nada depois, né? Você vai ter uma informação que na sua fonte está errada, ou, né? Então você não pode usar. Então é importante, é fundamental o herbário no sentido de dar uma correta identificação para aquela planta e a sua utilização posterior, né? E tudo que vem associado, todos os conhecimentos associados vão estar validados, né? Por esse nome cientificamente correto e que tem uma base, né? Não é simplesmente, eu acho que é isso, vou colocar esse nome. Não. Aí que entra o profissional na área, né? Perfeito. E seguindo essa lógica de raciocínio, professora Ana Flávia, qual que seria, na sua avaliação, os principais desafios em catalogação de espécies e como superar esses desafios? Um dos desafios que nós encontramos é que muitas plantas têm o mesmo nome popular. Então, dependendo da região em que você está, as plantas acabam tendo sinônimos populares. E aí, quando você vai encontrar aquela espécie, você nota que ela não tem a característica que você imaginaria. Então, a gente sempre precisa reconhecer o conhecimento popular, mas trazer ele para a versão científica também. Então, nós temos essa dificuldade. Outra dificuldade que nós temos, muitas vezes, é o tempo de deslocamento entre a região de coleta e o herbário. Isso a gente tem melhorado a logística, isso é algo que os botânicos têm bastante costume de fazer. E uma outra dificuldade não é na simples identificação, mas em toda a avaliação toxicológica que envolve as plantas. No Brasil, nós não temos um grande laboratório de referência para estudos de plantas tóxicas, ao contrário dos Estados Unidos e da França, em que isso é, inclusive, governamental. Então, os nossos esforços estão concentrados nas universidades públicas do país, e o herbário vai continuar tendo a sua importância nessas pesquisas. Professora Nádia, na sua opinião, quais são as dificuldades encontradas por vocês cientistas na catalogação de espécies, enfim? Bom, aí é todo trabalho científico mesmo, né? Porque a gente precisa. Hoje em dia está mais fácil, você tem imagens, você tem consulta a bibliotecas, tudo informatizado, facilita muito, né, o trabalho. Antigamente a gente tinha que ir, inclusive, para o exterior, né, para fazer as pesquisas e ter uma condição real de dizer, olha, isso realmente bate, porque a gente sempre tem que fazer um comparativo ao material tipo, né, que é aquele material que deu origem àquele nome, né, aquela planta, mas também aquele nome, né, que é utilizado por ela, né? Então, hoje em dia está um pouco mais fácil,
mas não quer dizer que também está absolutamente, não existe mais. E é o que eu falei, muitas vezes as pessoas, às vezes não é nem questão de, vamos supor, desonestidade, né? Mas elas vão lá e pegam um nome que está sugerido e não tem aquela preocupação de ser cientificamente correto, e ele utiliza. E aí é o que eu falei, vai ser um trabalho meio que inútil depois. Tudo que decorrer daquilo, o nome é o que define, é o que dá base. Eu posso usar esse nome aqui, outra pessoa vai usar o mesmo material, com o mesmo nome em outro lugar, sei lá, fora do país, em qualquer canto do mundo, mas vai estar validado. Agora, se eu pegar coisas diferentes e batizar com o mesmo nome, eu não vou poder utilizar. Então, o conhecimento científico, ele está muito associado à correta identificação, e essa correta identificação está baseada em muito trabalho de base, de biblioteca, de consulta a outros herbários também. É um trabalho longo, penoso, né? Mas fundamental. Perfeito. Professoras, queria agradecer imensamente a presença de vocês em estar aqui discutindo esse assunto tão importante e necessário para a sociedade. Enfim, conto com vocês para futuras pautas e até logo, viu? Bom, para você que nos acompanha, a gente vai para mais um rápido intervalo e na volta a gente continua a falar sobre esse espaço de conservação que é o herbário de extrema importância. Não sai daí que a gente volta rapidinho. Bem-vindos de volta! Nos blocos anteriores, a gente estava falando sobre a importância do herbário, esse espaço de conservação que abriga amostras da biodiversidade vegetal. Caso você tenha perdido, acesse o nosso canal no YouTube da TV UFG. Todos os programas ficam lá disponíveis na íntegra para você assistir. E olha só, a UFG não só descobre e estuda plantas catalogadas. A Letícia Brito vai nos mostrar que pesquisadores da universidade descobriram novas espécies de insetos. Confere aí! A ciência conhece, já identificou e descreveu 1,5 milhão de espécies, mas a expectativa é de que existam entre 10 e 100 milhões espalhadas por aí. Ainda tem muita coisa para se descobrir e isso é super importante para a conservação, afinal a gente preserva o que conhece. A taxonomia é uma importante área das ciências biológicas que busca conhecer e catalogar, estudar melhor cada espécie. A professora Sara tem estudos nessa área, não é isso, professora? Isso. Conta pra gente, quanto a gente conhece da natureza? Em termos de conhecimento real, nós conhecemos em torno de 10% de todas as espécies conhecidas. É bem pouco. É muito pouco. É muito pouco. Para alguns grupos, são grupos maiores, estudados tradicionalmente, como, por exemplo, mamíferos, o número de... Muito difícil a gente ver novas espécies sendo descritas, com exceção de morcegos e pequenos roedores, mas no meu universo, que eu estudo insetos, então a gente tem espécies novas sendo descritas diariamente de todos os grupos. Aqui na UFG mesmo, na nossa coleção, a gente tem um monte de espécies novas por serem descritas, material novo que a gente tem coletado no Cerrado, e que nós, professores, juntamente com os alunos, estamos trabalhando para dar nome, para divulgar esse material e para tornar essas espécies então conhecidas, que o processo é um pouquinho longo. Nós conhecemos pouco porque existem muitas espécies, né? Nós somos uma espécie, a espécie humana, no universo aí que pode ser de 100 milhões. E porque existem poucas pessoas que trabalham com isso. Aqui nós formamos taxonomistas, mas os taxonomistas, quando formados, têm que assumir posições de trabalho no país. Então, eles vão trabalhar ou em instituições universitárias de ensino superior, ou nas instituições de pesquisa, ou nos museus, que também são poucos no Brasil. Então, isso também vale para o resto do mundo. Então, nós costumamos chamar isso de lacuna linneana, ou uma crise do impedimento taxonômico. Há muito mais espécies descritas do que nossa capacidade de conhecê-las e descrevê-las. A professora Sara trabalha na observação de insetos, mais especificamente estes bem pequenininhos. O material pode tanto ser um material proveniente de coleções, como a gente tem visto aqui, material
que tem já depositado nas coleções, que foi coletado por outros pesquisadores e está hoje guardado e curado nessas coleções, ou a gente pode escolher uma área-alvo, que é uma área que nunca foi estudada, ou que seja uma unidade de conservação que não existem os dados, e fazer os trabalhos de campo. Então a gente vai para o campo, coleta o material com técnicas específicas de coleta, traz esse material para a universidade e como o material é muito pequeno, com auxílio de lupas e microscópios, a gente estuda e identifica esse material. Então ele é feito a posteriori, depois da etapa do campo. Depois que o material vem para a instituição e ele é comparado com o material que já está depositado nas coleções do Brasil e do exterior, se for constatado que é uma espécie nova, aí esse material tem que ser formalmente descrito. Então ele é fotografado, hoje em dia é essencial que você tenha uma fotografia em alta resolução, ele é descrito morfologicamente em detalhes, todas as características do animal. Um exemplar é selecionado para ser depositado em coleção, que é o exemplar que recebe as etiquetas rosinhas, chamado de holótipo, ele vai fixar o nome, e os outros exemplares a gente pode distribuir para as coleções do Brasil e do exterior, dependendo da quantidade de exemplares que vier. Mas isso só tem validade a partir do momento em que o artigo é publicado numa revista internacional ou nacional que tenha abrangência na comunidade. De nada adianta um monte de espécies novas aqui nos armários da UFG se elas não passarem por esse processo de publicação e divulgação dos dados, incluindo fotografias, ilustrações e um exemplar depositado na coleção. Segundo a professora, as maiores coleções de insetos são as do Museu de Londres e do Museu de Paris. Eles têm, inclusive, material brasileiro, porque historicamente é comum cientistas fazerem pesquisas aqui e levarem o material para outros países. No Brasil, perdemos a maior coleção que tínhamos, no incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Temos coleções também aqui na UFG, mas são coleções iniciantes em que nós estamos começando a aportar material do Cerrado e espécies novas descritas aqui das unidades de conservação do Cerrado. Conta mais um pouquinho, professora, dos exemplos que vocês vêm encontrando aqui com pesquisas na UFG. A gente já coletou registros novos de famílias que não tinham conhecimento para a América do Sul, agora a gente conhece. Nós já coletamos famílias que tinham sido dadas como extintas, material que foi descrito em 1910, 1930, que nunca mais foi coletado, nós estamos coletando agora recentemente. Legal. Temos muitos registros novos de gêneros e inúmeros registros novos de espécies. O que a gente tem feito, aqui trabalhamos em conjunto eu e o professor Wellington, nós mantemos aqui na UFG o material que é do nosso grupo de estudo e o material dos outros grupos a gente está distribuindo para pesquisadores no Brasil inteiro, para a gente tentar publicar esses dados o mais rápido possível. Professor, como no ecossistema, na biologia, tudo está muito conectado, os insetos são essenciais também, né, para esse funcionamento, inclusive para a alimentação humana, né? Isso, nenhum ambiente está em harmonia ou em equilíbrio sem a presença dos insetos e dos artrópodes em geral, porque eles exercem desde papel de detritívoros e associados à matéria em decomposição, isso vale para vários grupos, como agentes polinizadores essenciais para a produção de frutos e até mesmo a produção agrícola. Então, nenhum ambiente está em equilíbrio sem a participação dos insetos. Então, vamos conhecê-los. Vamos conhecê-los. A UFG está aberta a todos, nós temos coleções e exposições anuais aqui, estudantes de todas as idades são muito bem-vindos. Quem quiser vir, conhecer, aprender como se faz, a UFG está de portas abertas para receber todos vocês. Que bacana, né? Eu sou uma das pessoas que vai até lá para poder conhecer. Bom, o Mundo UFG de hoje fica por aqui. Eu só tenho a agradecer a sua presença. Conta com a gente num próximo programa. Vai ser incrível. Até mais. Tchau, tchau.